O Flamengo emitiu um boletim médico para atualizar a situação dos jogadores que estão no departamento médico. Outra informação, Lucas Beltrán. Eu avisei a vocês, torcedores do Flamengo, e agora a gente vai trazer mais atualização das notícias vindo lá da Itália, envolvendo supostamente o interesse do Flamengo nesse atacante argentino que está atualmente na Fiorentina. E o Carrascal está regularizado no vídeo. Ele se apresentou bem? Ele pode jogar quando, Vene? A gente vai trazer essas informações sobre Carrascal, que fez o seu primeiro treino com os novos companheiros no campo. Vamos falar também do Flamengo, que está em busca de um goleiro. E tem também clube russo de olho em Matheus Gonçalves. E René, a caminho do Atlético Mineiro, procede que o Flamengo tentou a contratação desse jogador e perdeu o jogador para o Galo? Isso tudo e muito mais agora nesse vídeo, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, hypar o vídeo, compartilhar o vídeo com todo mundo. Não deixe de se inscrever, isso é importante, e ativa a notificação, o sininho aí, porque toda vez que eu publicar um vídeo, você com esse sininho aí ativado, a plataforma vai te avisar e, consequentemente, você ficará muito bem informado de tudo que acontece lá no Mengão. Vamos para as informações. Eu vou começar falando do Reinier. Ele vai se apresentar ao Atlético Mineiro para assinar contrato válido por 4 anos e meio. E o acordo do Atlético Mineiro com o Real Madrid é o seguinte: de graça o jogador chega ao Galo, o Real Madrid mantém 50% dos direitos econômicos do atleta e o Atlético Mineiro é dono de 50% de graça. Eu achei uma boa negociação do Atlético Mineiro, até porque não investiu nada para pegar esse jogador. Eu considero um bom jogador, jovem, 23 anos, potencial de revenda, e o Galo fica com 50%, o Real Madrid com 50%. Vene, estão dizendo por aí que o Flamengo tentou oferecer um salário maior e mesmo assim o Reinier preferiu o Atlético Mineiro. Eu vou falar a informação que eu tenho, inclusive informação junto ao Atlético Mineiro, porque eu fui atrás de dirigentes de lá também e me garantiram que a informação que eles têm é que o Flamengo não tentou, não tinha essa briga entre Flamengo e Atlético Mineiro. Se o Flamengo sondou, eles não sabem, mas não teve nenhuma proposta oficial do Flamengo, segundo pessoas do Atlético Mineiro e também pessoas ligadas ao jogador e empresários, e o Flamengo também nega que tenha feito proposta. Ah, mas o Flamengo nega, é óbvio que é negar. Por isso eu procurei tanto o Atlético Mineiro quanto os empresários do atleta, e o jogador chega nessa terça ao Atlético Mineiro para assinar esse contrato válido por 4 anos e meio. Galera, é o seguinte, Flamengo está em busca de um goleiro. E o que eu apurei? Eu ontem, conversando com uma pessoa do Cruzeiro, cheguei ao assunto Matheus Cunha, jogador que assinou pré-contrato com o Cruzeiro para se apresentar em janeiro. E eu fiz uma pergunta a essa pessoa do Cruzeiro, a esse dirigente, falei, vem cá, vocês tentaram levar ou estão tentando levar o Matheus Cunha agora, já no meio do ano? Porque é muito mais fácil, né? Acho que para o Flamengo seria bom. E aí essa pessoa me respondeu o seguinte, eu vou ler exatamente o que a pessoa disse. Era o acerto, mas o BAP recuou de novo. Disse que o goleiro que eles queriam contratar não poderia vir agora. Beleza, eu fui no Flamengo, não me negaram isso, tá? Não me negaram. Inclusive confirmaram sim que estão em busca de um goleiro. Aí eu perguntei se é para agora, já para essa janela, ou só para o fim do ano. Me relataram que é apenas para o fim do ano, mas sim, estão em busca de um goleiro. E pelo que eu apurei, um nome que agrada muito internamente, que é um dos nomes que está sendo, digamos assim, estudado pela diretoria do Flamengo, é o goleiro Gabriel Brazão, tá? Vou até ver aqui quantos anos ele tem. Eu sei que ele tem contrato longo com o Santos, mas de fato está se destacando com o Santos. Ele tem 24 anos, galera. Inclusive ele é da base do Cruzeiro, passou pela Parma da Itália, Internazionale Sub-20, Albacete da Espanha, Real Oviedo também da Espanha, Ternana da Itália, Spal também da Itália, e em 2024 chegou ao Santos. Esse ano ele já tem 31 jogos e de fato está se destacando bastante e é um dos nomes que agrada bastante a diretoria do Flamengo internamente, mas repito, galera, não tenho informação se teve proposta, se tem negociação, seria leviano da minha parte eu afirmar isso. O que eu posso dizer é um nome muito bem avaliado internamente no Flamengo e o Flamengo está sim em busca de um goleiro. E por que eu estou falando isso? Porque ontem eu fiz uma postagem nas minhas redes sociais dando uma opinião sobre isso. E eu disse o seguinte, vejo muitos torcedores do Flamengo
ansiosos pela contratação do centroavante. Mas antes da possível chegada desse jogador, eu acho que a diretoria deveria olhar para o gol. Com todo respeito a Rossi, vem oscilando há um tempo e hoje é o único. Matheus Cunha, que não vejo com potencial para ser o reserva imediato, vai para o Cruzeiro em dezembro. Com isso, o rubro-negro deveria trazer um goleiro já nessa janela. Eu tenho essa opinião, eu acho que deveria fazer isso. Mas, pelo menos, a diretoria do Flamengo sabe da necessidade de contratar um goleiro e já está em busca de um goleiro para chegar já para o fim do ano, ou seja, já para janeiro de 2026. Não vai esperar o fim do ano para depois buscar um jogador para essa posição. Então, a ver quem o Flamengo vai trazer. Acho que tem que ser melhor até que o Rossi. Eu acho que o Rossi seria um bom reserva, não para ser o titular absoluto. Galera, Matheus Gonçalves. Vamos lá, informação importante. O CSKA, a gente já falou aí nos últimos dias, que avisou aos empresários e o empresário avisou ao Flamengo que teria uma proposta. Agora chegou um documento oficial do CSKA, time da Rússia, uma carta, a gente chama aqui de carta de interesse, quando um clube manifesta interesse em um jogador. Nessa carta não tinha proposta de nada e, assim, o Flamengo não tem o que responder. Vai responder o quê? Ah, beleza, a gente vai responder que quer negociar. Não é assim. Se você quiser o jogador, que você faça uma proposta e o Flamengo avalia. Os empresários, eu conversei com um deles, querem conversar com o Flamengo para pensar em um valor para o CSKA fazer a proposta. A gente sabe que 3,5 milhões por 50% o Flamengo não deve aceitar, porque essa proposta havia sido aceita e aí o Flamengo recuou, voltou atrás e acabou não aceitando. O jogador continua no Flamengo. O Flamengo não é aquilo, a gente não quer negociar, não. O Flamengo até topa negociar o jogador, tanto é que ia negociar para o Cruzeiro. Mas depende da proposta do time da Rússia. O que eu posso afirmar para vocês a carta de interesse chegou ao Flamengo. Isso pessoas do Flamengo me confirmaram. É um documento oficial, isso acontece com todas as negociações, uma carta de interesse. Mas o Flamengo quer ouvir qual é a proposta que vocês vão fazer. O CSKA vai fazer a proposta em breve, mas os empresários me relataram que querem conversar com o Flamengo para entender qual o valor da proposta o Flamengo deseja receber para pensar em negociar Matheus Gonçalves. E aí, pessoal, quanto que o Flamengo tem que cobrar do CSKA para vender Matheus Gonçalves? Eu vou dar minha opinião, eu acho que tem que vender, chegar a um acordo para vender esse jogador, porque com o passar do tempo ele só vai perder valor de mercado. Exemplo, hipoteticamente falando, se hoje ele vale 10 milhões, daqui a um ano, galera, ele vai valer, sei lá, 7, 6, porque ele não vai jogar, sobretudo por conta dos reforços que estão chegando ao Flamengo. Vamos lá, galera. Carrascal está no bid. O que isso quer dizer? Ele foi regularizado pelo Flamengo e está no boletim informativo diário da CBF. Ou seja, apto, regularizado para entrar em campo. E para ele entrar em campo agora só depende do técnico Felipe Luiz. Nossa, Vene, então amanhã, quarta-feira, contra o Atlético Mineiro, ele pode jogar? Não, Nanina, não. Ele não pode jogar, porque o Flamengo não recebeu a documentação a tempo para regularizá-lo e inscrevê-lo na Copa do Brasil nessa fase. O Flamengo, passando de fase, pode inscrevê-lo. Então, nessa quarta-feira, ele não pode entrar em campo porque ele não está inscrito na Copa do Brasil. Mas no sábado, contra o Mirassol, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, e já aviso, estarei lá acompanhando você, se quiser tirar aquela fotinha e tal, estamos juntos lá no Maracanã, contra o Mirassol 6h30, o Carrascal provavelmente estará entre os relacionados, porque ele chegou muito bem fisicamente, era um jogador que já estava, entre aspas, atuando, participando da pré-temporada com o Dínamo, ele não entrava em campo por conta da negociação com o Flamengo, mas ele está muito bem fisicamente. Inclusive, ele chega melhor fisicamente ao Flamengo que o próprio Saúl, e o Saúl rapidamente entrou em campo. Então, acredito eu que o Carrascal seja novidade no jogo contra o Mirassol. Mas, repito, contra o Atlético Mineiro nessa quarta-feira, ele não terá, ele não ficará à disposição. Vamos lá, boletim informativo aí do Flamengo, boletim médico. Antes de mais nada, não, vamos logo para o boletim médico, que eu acho mais interessante para a gente já entrar no outro assunto aqui da pauta. Bruno Henrique, desfalque. Em função do acúmulo de jogos na temporada, o atacante passa por um controle de carga. Beleza. Danilo, ultrassom realizado nessa terça-feira apontou boa evolução da lesão no músculo posterior da coxa direita.
O jogador inicia trabalho de fisioterapia no campo nesta semana e segue o planejamento de recuperação estabelecido pelo Departamento Médico do Flamengo. De La Cruz realiza trabalhos de força e mobilidade na academia do CT Jorge Gelau e já retomou exercícios em campo com a fisioterapia. Eric Pulgar se recupera de cirurgia no 5º metatarso do pé direito, realizada após lesão sofrida durante a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E Luiz Araújo, pois é, devido ao desgaste pela sequência de jogos no ano, passa por processo de controle de carga. Antes de mais nada, galera, vamos lá, para vocês entenderem. Bruno Henrique e Luiz Araújo, eles não estão sendo poupados pelo técnico Felipe Luiz. Eles foram vetados pelo Departamento Médico do Flamengo. Não foi uma escolha do Felipe Luiz, vou preservar esses dois jogadores desse jogo aqui, vou poupá-los desse jogo aqui pensando no Campeonato Brasileiro. Antes de mais nada, se isso tivesse ocorrendo, eu não iria criticar o Felipe Luiz. Mas antes que você critique o Felipe Luiz de uma maneira errada, eu estou avisando a vocês. Ele não teve escolha, foi veto do Departamento Médico. O Departamento Médico virou para o Felipe Luiz, esses dois não podem jogar, não tem condição física de jogo. Embora o comunicado diga ali controle de carga, por quê? Por que controle de carga? Porque se os dois entrarem em campo, eles têm um alto risco de se machucar. Vene, se fosse uma final, um jogo importante, você acha que os dois ficariam fora? Não, eu não acho. Acho que os dois seriam relacionados. Seriam titulares? Não sei. Mas aí é por achismo da minha parte. Eu estou trazendo a informação para vocês. Nesse momento, eles foram vetados do jogo de quarta-feira contra o Atlético Mineiro. Michael está fora por opção técnica, não está à disposição, treinou normalmente, mas está fora por uma opção técnica. Iago, jogador que não foi liberado pelo Flamengo para a seleção sub-20, está fora por uma opção técnica. Vitor Hugo também está fora por uma opção técnica. Esses jogadores, o Felipe Luiz não quis levar, pelo entendimento de jogo, característica do adversário, por isso tudo. Uma opção técnica, ponto e acabou. Os demais jogadores, Bruno Henrique e Luiz Araújo, foram vetados pelo Departamento Médico do Flamengo. Deu para entender tudinho? Opa, será que é informação? Fonte mandando mensagem. A imprensa italiana noticiando que o Flamengo desistiu de Lucas Beltrán, atacante argentino da Fiorentina. Eu venho falando aqui para vocês. O Flamengo teve interesse? Sim. Sondou a situação? Sim. E desde o primeiro contato, o Flamengo entendeu que não conseguiria fazer a contratação desse jogador e nem proposta enviou. Eu venho falando isso para vocês, pelo menos essa é a informação que eu tenho dentro do Flamengo. E hoje a imprensa italiana, que tanto disse que o Flamengo tentava, hoje alega que o Flamengo desistiu. Pois é, essa é a informação que a gente traz. E eu já dei minha opinião aqui. Eu acho que antes de contratar um centroavante, um atacante, o Flamengo precisaria contratar um goleiro pensando aí, por exemplo, o Rossi é titular. Se ele se lesiona, Matheus Cunha é confiável? Já não era confiável, ainda mais com pré-contrato assinado com o Cruzeiro. Mas é a minha opinião. Eu quero saber a opinião de vocês. Nação rubro-negra. É hora de falar da polêmica. Giroflex Rubens Menin, dono do Atlético Mineiro, provocou o Mengão depois da classificação do Galo nas oitavas de final da Copa do Brasil. O empresário não perdeu a chance e alfinetou o Flamengo, dizendo: terceira Copa que papamos do Flamengo. Cara com olhar de triunfo, já é a terceira vez que o Atlético leva melhor, e Menin ainda citou as 3 derrotas épicas que o Galo causou no Flamengo. Será que o Galo tem razão, ou o Mengão vai dar a resposta nas próximas batalhas? Vamos ver o que está por trás dessas provocações e o que o Flamengo tem a dizer. Fica ligado porque a disputa está acirrada. Após o 1-1 no Maracanã, o Atlético Mineiro classificou-se nos pênaltis e Rubens Menin não perdeu a chance de provocar o Flamengo. Aqui é Galo, já é a terceira Copa que papamos do Flamengo. Ele lembrou de 2014, quando o Atlético deu uma virada histórica no Mineirão contra o Mengão, 4-1, depois de perder por 2-0 no Maracanã. Fogo e a provocação não parou por aí. Também citou a Supercopa de 2022, onde o Galo venceu nos pênaltis, após empatar em 2-2 com o Flamengo. Menin fez questão de ressaltar: está bom. 3 no Flamengo é bom. Vai ser difícil o Mengão deixar barato essa provocação, né? Em 2014, o Atlético Mineiro fez uma virada histórica que marcou a Copa do Brasil. O Flamengo dominava, mas o Galo não se entregou.
Perdeu por 2-0 no Maracanã, depois foi derrotado no Mineirão, mas deu a volta por cima e fez 4-1. Cara gritando de medo foi uma virada que entrou para a história do futebol brasileiro, e a torcida do Galo nunca vai esquecer. Já em 2022, Manning e o Galo venceram na Supercopa do Brasil nos pênaltis. Mas a nação rubro-negra sabe que essas provocações não são tudo, e o Flamengo vai continuar sua caminhada, sem esquecer que sempre há desafios pela frente. Estamos prontos para o próximo jogo, meu irmão. Agora, a grande questão é, como o Flamengo vai reagir a essas provocações? Colisão: o Flamengo segue na briga e sabe que os confrontos com o Atlético Mineiro são sempre batalhas épicas. Não podemos negar que o Galo é um time difícil de enfrentar, mas não vamos abaixar a cabeça. O Mengão está focado no que vem pela frente, e a questão da vingança será jogada no momento certo, dentro de campo. Se o Atlético acha que tem vantagem, a nação rubro-negra vai mostrar o contrário nas próximas competições. O Flamengo vai responder em grande estilo. A Copa do Brasil está longe de terminar, e o Campeonato Brasileiro vai pegar fogo. O Flamengo sabe que ainda pode enfrentar o Atlético Mineiro de novo e, quem sabe, ter a chance de reverter o placar de 2022. Bíceps flexionado com tom de pele médio, a nação rubro-negra está com moral e sabe que o time tem tudo para se recuperar nas próximas partidas, lutando pelos títulos. E pode acreditar, a resposta vem na hora certa, seja no Brasileirão ou na Copa do Brasil, o Mengão não vai deixar o Galo tranquilo. E aí, torcedor rubro-negro, como você responde a essa provocação do Galo? Vai ser no próximo jogo, vamos partir para cima deles e mostrar que a nação rubro-negra não fica calada. Então, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com todos os flamenguistas. O Mengão vai continuar buscando títulos e vai mostrar quem manda no futebol. Fogo!